Olá pessoal, nós vamos continuar aqui nosso estudo da disciplina de banco de dados e a partir desta aula, que será dividida aqui em duas partes, nós iremos tratar de vários conceitos de sistema de banco de dados e também da arquitetura do sistema de dados, do porquê que o sistema de banco de dados é organizado da forma que é utilizado hoje em dia, tá? Então, esse conteúdo aqui vai ser dividido em duas partes para a formação desta aula aqui para vocês. Então, bons estudos aí, muita atenção e também aproveitem um livro que está na BVU para seguir no estudo de vocês. Esta aula, pessoal, é baseada no capítulo 2 do livro-texto, então atente aí ao capítulo 2 também para aprofundar nos estudos deste assunto que nós iremos tratar relacionado a conceitos de sistema de banco de dados e arquitetura do sistema de banco de dados. Bem, basicamente, tudo que nós vamos ver aqui tem a ver com a arquitetura cliente-servidor, como é tratado hoje em dia a computação, os sistemas de computação em geral. Porque boa parte das aplicações que nós utilizamos hoje em dia são via web, ou utilizando aí aplicativos no smartphone, mas eles se conectando com um serviço que está disponibilizado no servidor em outro lugar, numa região, provavelmente do outro lado do mundo, ou muito distante de onde você está. Então, essa disponibilização de serviços, normalmente feita através de servidores, acessado por clientes, esses clientes são diversos, são muitos, e para atender a todas as requisições solicitadas aí para algum serviço, por exemplo, comércio eletrônico, os serviços precisam estar distribuídos em outros servidores, ou seja, eu tenho aí sistemas distribuídos, ou uma aplicação, o próprio banco de dados distribuído em vários servidores para atender a quantidade de requisições solicitada. Tá? Então, a tendência da computação é disponibilizar serviços de forma distribuída. Computadores pessoais conectados por redes de comunicação em vários tipos de máquinas servidores para poder atender a quantidade grande de requisições que há diariamente. Tá? Então, hoje em dia é muito utilizada uma arquitetura cliente-servidor, onde você, com o seu browser ou no seu computador, no seu smartphone, você utiliza serviços que estão hospedados em algum servidor. Tá? Então, aí, essa arquitetura aqui vai servir também a base para a organização hoje dos sistemas de banco de dados. Mas vamos entender um pouquinho aqui, para entender como é que é essa arquitetura, vamos entender aqui um pouquinho dos modelos de dados que existem para a organização de um sistema de banco de dados. Tá? Lembre que um sistema de banco de dados é o quê? É o banco de dados físico armazenado com um sistema gerenciador de banco de dados, que abstrai o uso daqueles dados ou fornece uma interface para que o usuário se comunique com aqueles dados. Tá? A característica fundamental dos bancos de dados é esta abstração, que a gente viu já com SGBD, mas aqui a gente vai ver agora de forma da sua arquitetura, inicialmente aqui através dos modelos de dados. Tá? Abstrair, tirar toda a complexidade de como os dados são organizados, são indexados, são recuperados. Então, modelos de dados, o que é? Modelo de dados é uma coleção de conceitos que podem ser usados para descrever a estrutura de um banco de dados. Então, eu penso numa estrutura, numa forma de organização do meu banco de dados, de alguma forma, aplico conceitos a ele e essa coleção de conceitos para descrever a estrutura que eu organizei, eu vou chamar de modelo de dados. Então, você pode criar até mesmo o seu próprio modelo, mas basicamente nós já temos 3 modelos definidos que classificam todos os modelos implementados hoje em dia. Tá? Então, normalmente, a estrutura de banco de dados, ele vai descrever o tipo de dados, relacionamento, as restrições, operações de criação ou recuperação ou atualização. Então, tudo isso vai ser descrito aí no modelo de dados. E aí nós temos
basicamente três modelos, tá? Três modelos de dados, ou três categorias de modelos de dados. Não são três modelos, né? São três categorias de modelos de dados. E cada categoria tem outros modelos que implementam essa categoria. Então, nós temos os modelos de dados de alto nível ou conceituais, nós temos os modelos de dados de baixo nível ou físicos, e nós temos os modelos de dados representativos ou de implementação. Temos essas três categorias aqui. Tá? Vamos agora detalhar cada uma delas. Bem, em relação aos modelos conceituais, eles vão descrever os dados como os usuários os percebem. Né? O objetivo aqui desses modelos de dados conceituais ou de alto nível é descrever a estrutura do banco de dados para o usuário final, para que ele possa entender ou mesmo dizer para o analista de sistemas o que ele precisa guardar, o que ele precisa armazenar. E um dos principais modelos, e o que nós vamos utilizar aqui na disciplina, nas próximas aulas, é o modelo entidade-relacionamento, que vai descrever basicamente aqui os dados em três conceitos principais. Entidade, que é um objeto do mundo real, como um funcionário em um projeto. O atributo, que é uma propriedade que cada entidade possui. Por exemplo, o funcionário possui um nome, uma data de nascimento, o projeto tem um nome e tem um local de execução, por exemplo. Né? Então, o atributo, que é a propriedade, e o relacionamento, que refere-se a como eu associo uma entidade com outra. Tá? Por exemplo, o funcionário trabalha em um projeto. Então, basicamente, vai ser essa forma de descrever o modelo de dados utilizando o modelo entidade-relacionamento que nós vamos ver em mais detalhes depois. Tá? Quais são as entidades, quais são os atributos e como elas se ligam. Basicamente, é isso. Os modelos de dados físicos, né, e aí cada SGBD tem o seu próprio modelo implementado, ele vai descrever como os dados vão ser armazenados nos arquivos do computador, como eles serão recuperados, como serão indexados, como serão os formatos dos seus registros. Né? Então, esse detalhamento cabe a quem for implementar um SGBD, né? Que não é o nosso caso aqui. Né? A não ser que você for e crie um SGBD próprio, ou trabalhe na Oracle, ou na comunidade do MySQL, do MariaDB, SQL Server, etc. Se você trabalhar nesses locais, aí você vai conhecer os modelos de dados de cada SGBD, mas não é. Aqui a gente só vai entender que existem esses modelos de dados, que ele é voltado para especialistas de computadores. E existem os modelos de dados representativos ou de implementação, né, que a gente vai trabalhar o modelo relacional aqui. Nós vamos dedicar boa parte do nosso curso aqui, ou da nossa disciplina, tratando aqui do modelo de dados representativo de implementação. E o que ele é? Ele é um meio termo entre o modelo conceitual, para descrever para o usuário, e o modelo físico, que é como esses dados estão organizados no computador. Então, ele fornece um meio termo para que o programador possa trabalhar em cima dele. Tá? E aí vai descrever os dados em forma, no caso do modelo relacional, em forma de tabelas e colunas. Tá? Então, basicamente isso, e aí para cada coluna eu vou ter um tipo de dado associado. Então, ele vai ser um termo, porque ele está num formato em que o usuário vai compreender, a gente dando uma breve explicação, e vai estar num formato que nos dá a ideia de como eles estão organizados num arquivo de computador. Logicamente que cada SGBD pode organizar de qualquer forma, pode ser que não esteja guardado em forma de tabelas, mas vai estar para o programador, para o DBA, como se tivesse organizado em forma de tabelas. Tá? Os conceitos podem ser entendidos tanto pelos usuários finais como também uma forma parecida de como eles estão organizados ou armazenados aqui no computador, como está registrado aqui. Três são os principais modelos de dados representativos. Tá? O mais utilizado hoje é o modelo de dados relacional, mas tem aí muitos modelos de dados antigos aí, que se você trabalhar numa empresa que tem sistemas antigos, provavelmente vai ter esse modelo de dados de rede ou modelo hierárquico. Mas aqui nós vamos focar no modelo de dados relacional. Tá? Existe também o modelo de dados de objeto, né, que
utilizando o paradigma orientado a objetos para armazenar os dados. Também é uma forma aí de modelo de dados de implementação, né, que é muito utilizado hoje em dia. Tá? E existem aí também vários outros modelos de dados NoSQL, né, que não vai, que trata uma grande quantidade de dados, e aí é implementado muitas vezes aí os algoritmos de busca, né, em Python ou JavaScript ou outra linguagem aí, foge também o modelo relacional. Mas nós não iremos ver aqui na disciplina de banco de dados, porque é um pouco mais avançado e a gente precisaria de uma outra disciplina para ver de forma mais avançada os bancos de dados NoSQL, na Big Data. Tá? Beleza. Então, basicamente, são esses os modelos de dados, as categorias dos modelos de dados. E aí nós entramos também no conceito de esquemas, tá? Beleza, eu tenho um modelo de dados, vou utilizar um modelo representativo aí para implementar o meu banco de dados. E aí, quando eu vou implementar o meu banco de dados, eu preciso criar um esquema, ou dizer como os dados vão ser organizados conforme um determinado modelo que eu estou utilizando. Esta organização é a descrição do banco de dados. A descrição do banco de dados é o esquema do banco de dados, tá? Que vai me definir o quê? Vai me definir nome, por exemplo, da tabela, né? O nome daquele tipo de entidade, né? Quais são os atributos, né, que vão, ou as colunas que compõem aquela tabela ou tipo de entidade, quais os tipos de dados, né, quais as restrições sobre cada coluna, ou sobre cada tipo de dado de cada coluna, por exemplo, ou de cada atributo. Então, essa descrição, que não se refere ainda aos dados em si, mas que vão interferir em como os dados serão preenchidos no nosso banco de dados, nós temos aí o esquema, tá? A descrição, a parte descritiva do banco de dados. Tá? Descrição de banco de dados é diferente do banco de dados de fato. O banco de dados de fato, né, ele tem os dados preenchidos, tem os metadados que são significados, ou que dá o significado, né, de cada estrutura do meu banco de dados, de cada informação que tem no meu banco de dados, tá? Então, ele é diferente de fato do banco de dados em si, ele organiza, tá? E eu posso organizar em forma de diagramas, né, desse formato aqui. Eu organizo aqui dizendo que eu tenho um aluno que tem os atributos nome, número, aluno, tipo, aluno e curso, posso dizer o tipo, posso dar alguma restrição, dizendo que eu não posso ter um número de aluno com letra, por exemplo. Então, tudo isso faz parte do nosso esquema, tá? E cada objetozinho aqui, ó, que compõe o nosso esquema, né, do nosso banco de dados, é dito construtor do esquema, porque a partir desse esquema, a partir desse construtor, eu vou colocar dados nele de acordo com o que foi definido, tá? Aí eu vou criar realmente cada objeto, cada entidade. E nós temos aí também o conceito de estado do banco de dados, que é o quê? Que tem a ver com os dados sendo preenchidos ou sendo colocados no banco de dados. O que é um estado do banco de dados? É a situação do banco de dados em um determinado momento. Quando eu crio o meu banco de dados, eu defino o esquema do meu banco de dados, eu vou ter um banco de dados vazio, ou seja, o estado vai ser vazio. À medida que eu vou preenchendo, eu vou tendo aí um estado diferente, e a cada atualização eu vou ter um outro estado. Por exemplo, imagine que eu tenho 1 milhão de dados. Em uma linha eu faço a alteração de uma letra. No momento da alteração, eu mudei o estado do meu banco de dados, porque antes da alteração eu tinha uma foto, e depois da alteração eu tenho uma outra foto agora. Por mínima alteração que seja, eu vou estar mudando de estado. Então, cada inserção, atualização ou exclusão vai alterar o estado do meu banco de dados. Pronto. Então, nós vamos ter um estado inicial, quando o banco for populado, né, ou carregado com dados iniciais. Antes de ser preenchido, ele está vazio. E a cada operação eu tenho aí um estado corrente. O que o SGBD tem que fazer para nós? E normalmente os melhores SGBDs fazem.
é garantir que todos os estados que o meu banco de dados passar sejam estados válidos, né, que satisfaçam a estrutura e restrições definidas no esquema, ou seja, o nosso metadados. O que é o metadado? É a informação do que são os dados do meu banco de dados, tá? É o significado dos dados. Então, todas as restrições, a estrutura, o que significa cada informação e o que pode ser colocado em cada coluna, por exemplo, todos esses conceitos, né, são os metadados. Tá? E existe um local especial no SGBD onde são colocados esses metadados. Né? No momento em que for inserido, por exemplo, o nome de uma pessoa, o SGBD primeiro verifica nos metadados o que significa aquela coluna, se o valor que está inserido obedece às restrições do esquema do meu SGBD ou do meu banco de dados, né? No caso aqui do meu banco de dados, e se obedecer, ele deixa preencher. Se não obedecer, o SGBD tem que rejeitar e mandar uma mensagem de erro para o usuário. Tá? Então, cabe aí ao DBA também, ao analista, definir bem a estrutura, o esquema do banco de dados para que o SGBD possa fazer a devida validação e verificação. Esses metadados aí são armazenados no catálogo do SGBD. Tem um local no SGBD que é chamado de catálogo, ou dicionário de dados. Veja, dicionário, significado dos dados. Tá? De acordo com a mudança de requisitos de um sistema, o esquema em estado não vazio pode ser modificado. Tá? Imagine que a gente tem os dados de um funcionário e surge aí a necessidade de guardar um novo documento do funcionário, por exemplo, tá? Que antes nós não guardávamos. Então, vamos ter que alterar o esquema, um esquema que já está preenchido. Então, adicionamos, por exemplo, uma nova coluna e essa coluna vai passar a ser preenchida a partir daquele momento. Né? O banco de dados não está vazio, ele está populado, está carregado. Tá? Então, eu vou ter aí uma evolução do esquema, de um esquema que já existe e que já está preenchido. E eu estou alterando por causa de um novo requisito no sistema. Mas essa alteração de esquema é bom que ela não ocorra com frequência, por exemplo, diariamente, né, semanalmente. Né? Tem que ter um intervalo mais seguro aí de alteração de esquema, mensalmente ou a cada sprint, aí, no caso aí do desenvolvimento de software, de um processo de engenharia de software aí bem definido, tá? Para não ocorrer com frequência e prejudicar o nosso SGBD. E sempre deve garantir um estado válido. Pois, pessoal, então, nesse primeiro momento, né, nós falamos aqui dos modelos de dados, tá? As categorias dos modelos de dados. Vimos aqui a questão do esquema e vimos aqui a questão do estado do banco de dados. Na próxima videoaula, nós estaremos aqui tratando da arquitetura de 3 esquemas e nós estaremos tratando também das linguagens SGBD e outras questões aí referentes aos sistemas de banco de dados. Bons estudos aí e atenção aí ao próximo momento desta videoaula.